Uma escrava grávida, desesperada, se arrastou até a porta da casa grande para pedir ajuda à sinhá mais temida da região. Todos pensaram que ela seria expulsa aos gritos, mas o que aconteceu a seguir chocou a fazenda inteira e mudou o destino de gerações. Essa mulher fria e cruel fez algo que ninguém jamais imaginaria. Prepare-se, porque esta história vai te emocionar do começo ao fim. Mas antes de começar essa jornada incrível, deixa eu te fazer uma pergunta. De qual cidade você está me assistindo? Comenta aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, clica agora no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante. Vem comigo nessa. Agora prepare seu coração, porque vamos para o ano de 1863, na fazenda Santo Antônio. O sol de março de 1863 queimava impiedosamente sobre a fazenda Santo Antônio, no interior da província de São Paulo. Rosa, uma escrava de 24 anos, arrastava-se pela trilha que levava à casa grande, uma mão apoiada em suas costas doloridas, a outra protegendo a barriga proeminente de 9 meses de gravidez. Cada passo era uma tortura, cada respiração um esforço consciente. Mas ela precisava chegar até a sinhá Clarice. Era sua única esperança. Rosa havia trabalhado desde os 6 anos de idade naquela fazenda de café, primeiro realizando tarefas leves, depois sendo promovida aos trabalhos mais pesados conforme crescia. Ela conhecia cada canto daquelas terras, cada árvore, cada pedra do caminho. Mas nunca, em 18 anos, havia ousado subir até a casa grande sem ser chamada. Os escravos tinham seus lugares, e a mansão senhorial não era um deles, exceto para aqueles designados para trabalhar lá dentro. Mas hoje era diferente. Rosa estava em trabalho de parto há mais de 20 horas, e algo estava terrivelmente errado. A parteira da senzala, tia Benedita, havia feito tudo o que sabia, mas a criança não descia. Estava mal posicionada, dizia ela, e sem ajuda especializada, tanto Rosa quanto o bebê morreriam. Você precisa pedir ao Senhor que chame o médico da vila, havia dito Benedita, seu rosto marcado pela preocupação. É a única chance. Mas o senhor Joaquim Almeida havia partido 3 dias antes para a capital, levando consigo o filho mais velho e não voltaria por pelo menos uma semana. Isso deixava apenas uma pessoa com autoridade para tomar decisões na fazenda. Dona Clarice Almeida, a sinhá. Uma mulher de 38 anos, conhecida tanto por sua beleza quanto por sua frieza. Ela governava a casa com mão de ferro, mantendo distância estrita dos escravos, tratando-os como peças de mobília que deveriam permanecer invisíveis até serem necessárias. Rosa chegou finalmente à porta dos fundos da casa grande, onde a cozinha ficava localizada. 2 escravas domésticas, Lucinda e Joaquina, olharam para ela com olhos arregalados de choque. Rosa, o que você está fazendo aqui? Sussurrou Lucinda, olhando nervosamente para dentro da casa. Você sabe que não pode estar aqui. Se a sinhá te ver. Preciso falar com ela. Rosa ofegou, dobrando-se quando outra contração a atingiu como uma onda de dor pura. Meu bebê está morrendo. Eu estou morrendo. Preciso que ela chame o médico. Joaquina balançou a cabeça tristemente. O médico custa caro, Rosa. E você sabe como a sinhá é com gastos. Ela não vai. Por favor, Rosa interrompeu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Vou implorar. Vou me ajoelhar aos pés dela. Mas preciso tentar. Não posso deixar meu filho morrer sem tentar tudo. Lucinda e Joaquina trocaram olhares, vendo o desespero absoluto nos olhos de Rosa. Finalmente, Lucinda assentiu. Vou chamá-la. Mas fique aqui fora. Não entre na casa. Isso só vai piorar as coisas. Minutos depois, Dona Clarice apareceu na porta da cozinha, seu vestido de seda azul esvoaçando enquanto caminhava, seu rosto uma máscara de irritação mal disfarçada. Ela era uma mulher alta e magra, com cabelos negros presos em um coque elaborado e olhos que pareciam capazes de congelar água com um olhar. O que significa essa interrupção? Ela perguntou friamente, seu olhar passando sobre Rosa com desdém visível. Você deveria estar na senzala, não sujando minha cozinha com sua presença. Rosa caiu de joelhos,
A dor física nada comparada ao desespero que sentia. Sinhá, ela começou, sua voz embargada. Peço perdão por incomodá-la, mas estou em trabalho de parto há um dia inteiro. Tia Benedita diz que meu bebê está mal posicionado. Sem um médico, vamos morrer. Por favor, Sinhá, imploro que chame o doutor Augusto da Vila. Prometo trabalhar o dobro depois, prometo pagar de qualquer forma, mas por favor, salve meu filho. Dona Clarice olhou para Rosa, seu rosto sem expressar emoção alguma. O silêncio que se seguiu parecia se estender por uma eternidade. Rosa podia ouvir seu próprio coração batendo, podia sentir outra contração começando a construir em seu abdômen. Tudo dependia deste momento, desta mulher, desta resposta. Levante-se, disse Dona Clarice finalmente, sua voz cortante como uma lâmina. Rosa obedeceu com dificuldade, apoiando-se na parede da casa. A sinhá deu um passo mais perto, seus olhos examinando Rosa da cabeça aos pés, como se estivesse avaliando um animal no mercado. Você está pedindo que eu gaste dinheiro considerável em um médico. Para uma escrava. Para um filho de escrava que nem sabemos se sobreviverá de qualquer forma. Rosa sentiu seu coração afundar, mas forçou-se a continuar. Sinhá, seu marido sempre disse que cada criança nascida é um investimento. Um futuro trabalhador. Eu sou forte, sempre fui boa trabalhadora. Meu filho será o mesmo. Por favor. Dona Clarice levantou a mão, silenciando-a. Cale-se. Deixe-me pensar. Dona Clarice virou-se, olhando para o horizonte onde os cafezais se estendiam em fileiras intermináveis. Seu rosto, normalmente tão controlado, mostrava algo que Rosa não conseguia identificar. Seria contemplação? Conflito interno? Era impossível dizer. Os segundos se arrastavam como horas enquanto Rosa esperava, cada fibra de seu ser focada naquela mulher que tinha poder de vida e morte sobre ela e seu filho. Lucinda, chamou Dona Clarice abruptamente, fazendo a escrava doméstica pular de susto. Prepare o quarto de hóspedes no andar térreo. Quero lençóis limpos, água quente, e todas as toalhas que temos. Lucinda ficou boquiaberta. Sinhá? O quarto de hóspedes. Dona Clarice virou-se, seus olhos brilhando com algo que poderia ser irritação ou determinação. Você ouviu o que eu disse? Rápido! Rosa não podia acreditar no que estava ouvindo. O quarto de hóspedes? Para ela? Devia estar delirando de dor e febre, imaginando coisas. Mas então Dona Clarice olhou diretamente para ela, e em sua voz havia uma firmeza que não admitia questionamento. Você vai ter esse bebê aqui, nesta casa. E vai ter toda a ajuda necessária para sobreviver. Joaquina, mande alguém buscar o Dr. Augusto imediatamente. Diga que é urgente e que eu pagarei o dobro de seu preço normal se vier dentro de 1 hora. Mas sinhá. Joaquina começou, claramente chocada. O senhor Joaquim, quando voltar, ele pode não aprovar. Dona Clarice girou, seus olhos flamejando. Meu marido não está aqui. Eu estou. E esta é minha decisão. Agora, todas vocês, movam-se. O tom de comando em sua voz não deixava espaço para debate. As escravas correram para cumprir suas ordens, deixando Rosa e Dona Clarice sozinhas. Rosa olhou para a sinhá, completamente confusa e sobrecarregada. Sinhá, eu não entendo. Por quê? Dona Clarice não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela deu um passo mais perto e, para o choque absoluto de Rosa, ofereceu seu braço para apoio. Porque, disse ela em voz baixa, quase sussurrando, eu também fui mãe uma vez. E eu também quase morri dando à luz. E se não fosse pela parteira que meu pai contratou, eu não estaria aqui hoje. Rosa aceitou o braço oferecido, ainda não acreditando completamente no que estava acontecendo. Enquanto elas caminhavam lentamente em direção à casa, Dona Clarice continuou falando, sua voz carregada de emoções que ela normalmente mantinha escondidas. Meu primeiro filho, ele não sobreviveu. Foi há 15 anos. Ele estava mal posicionado, exatamente como seu bebê agora. O médico chegou tarde demais.
Elas entraram na casa grande, e Rosa encontrou-se pisando em pisos de madeira polida que ela havia visto outras escravas esfregarem, mas nunca imaginou tocar com seus próprios pés. Tudo era opulento, limpo, cheirando a flores frescas e cera de abelha. Era um mundo completamente diferente da senzala, com seu chão de terra batida e paredes rachadas. O quarto de hóspedes era maior do que o cubículo inteiro que Rosa compartilhava com outras 3 escravas. Havia uma cama de verdade com colchão macio, uma janela grande com cortinas de renda, um lavatório de porcelana. Lucinda havia trabalhado rápido, e já havia lençóis limpos estendidos na cama. Rosa hesitou na porta, sentindo-se completamente deslocada. Entre e deite-se, ordenou Dona Clarice, mas sua voz havia perdido parte de sua dureza habitual. Você precisa conservar suas forças. Rosa obedeceu, afundando no colchão que era mais macio do que qualquer coisa que já havia experimentado. Outra contração a atingiu, e ela gemeu, mordendo o lábio para não gritar. Dona Clarice observou por um momento, depois surpreendentemente sentou-se na beira da cama. Respire profundamente, ela instruiu. Com o nariz, devagar. Segure por um momento, depois solte pela boca. Isso ajuda com a dor. Rosa obedeceu, surpresa ao descobrir que realmente ajudava um pouco. Como assim a sabe? Ela perguntou quando a contração passou. Tive 3 filhos, respondeu Dona Clarice. Bem, 4, se contar o que perdi. Aprendi algumas coisas sobre dor de parto. Ela olhou para suas próprias mãos, elegantemente cruzadas em seu colo. Depois que perdi meu primeiro filho, jurei que nunca mais ficaria grávida. Mas meu marido queria herdeiros. Então tive mais 3. Todos viveram, graças a Deus e ao Dr. Augusto. Um barulho de cavalos chegando rápido ecoou do lado de fora. Joaquina entrou correndo. Sinhá. O doutor chegou. Ele estava por acaso na fazenda vizinha, então veio muito rápido. Dona Clarice levantou-se, sua postura voltando à compostura formal. Mande-o entrar imediatamente. E Joaquina, ninguém fala sobre isso para ninguém fora desta casa. Entendido? Sim, sinhá. Joaquina assentiu e desapareceu. Rosa olhou para Dona Clarice com lágrimas nos olhos. Sinhá, por que está fazendo isso? Nós, pessoas como eu, não somos nada para pessoas como a senhora. Dona Clarice olhou para ela, e por um breve momento, sua máscara de frieza caiu completamente, revelando algo profundamente humano por baixo. Você está errada, disse ela suavemente. Você é uma mãe lutando por seu filho. Nesse momento, nesta situação, você é exatamente como eu. Dr. Augusto Ferreira era um homem de 50 anos, com cabelos grisalhos e mãos firmes que haviam trazido centenas de bebês ao mundo ao longo de sua carreira. Ele entrou no quarto com sua maleta preta de couro, parando brevemente ao ver uma escrava deitada na cama de hóspedes, mas sua expressão profissional rapidamente retornou. Ele havia aprendido há muito tempo a não questionar as decisões de seus clientes ricos. Dona Clarice, ele cumprimentou com uma leve reverência. Entendo que temos uma situação urgente. Dona Clarice assentiu, gesticulando para Rosa. Ela está em trabalho de parto há mais de 20 horas. A parteira da senzala diz que o bebê está mal posicionado. O médico aproximou-se da cama, colocando sua maleta em uma mesa próxima. Com sua permissão, preciso examinar a paciente. Faça o que for necessário, disse Dona Clarice. Rosa olhou nervosamente entre a sinhá e o médico, nunca tendo sido examinada por um médico de verdade em sua vida. Dr. Augusto, percebendo seu medo, falou gentilmente. Não vou machucá-la. Preciso apenas verificar a posição do bebê e ver o que podemos fazer para ajudar. Ele lavou as mãos cuidadosamente no lavatório. Depois começou seu exame. Minutos se passaram em silêncio tenso, quebrado apenas pelos gemidos ocasionais de Rosa quando contrações vinham. Finalmente, o médico se afastou, seu rosto sério. O bebê está em posição pélvica, explicou. Vindo de pés primeiro. É perigoso, mas não impossível. Vou tentar virá-lo manualmente. Vai ser doloroso,
Ele olhou para Rosa, mas é sua melhor chance. Dona Clarice moveu-se para o outro lado da cama. Rosa, você vai precisar ser muito corajosa agora. Pode segurar minha mão se precisar. Rosa olhou para a mão estendida da sinhá, mão que nunca havia tocado uma escrava exceto talvez para empurrá-la de lado, e lentamente a alcançou. Dona Clarice fechou seus dedos ao redor da mão de Rosa, apertando firmemente. O que se seguiu foi uma das experiências mais dolorosas da vida de Rosa. O médico trabalhou habilidosamente mas firmemente, tentando manipular o bebê dentro do útero para virá-lo na posição correta. Rosa gritou, suas unhas cravando na mão de Dona Clarice, mas a sinhá não a soltou, nem sequer estremeceu. Continue respirando, ela murmurava. Você consegue. Está quase acabando. Lucinda e Joaquina observavam da porta, seus olhos arregalados de choque. Nunca haviam visto a sinhá tocar uma escrava voluntariamente, muito menos segurar sua mão e oferecer palavras de conforto. Era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo, todas as regras normais suspensas por este evento extraordinário. Consegui! Exclamou Dr. Augusto finalmente, recuando ligeiramente. O bebê está virado. Agora, minha cara, ele olhou para Rosa, quando a próxima contração vier, você vai empurrar com toda a sua força. Entendeu? Rosa, exausta e tremendo, assentiu. Dona Clarice apertou sua mão mais uma vez. Você consegue fazer isso. Eu sei que consegue. A próxima contração veio forte e urgente. Rosa empurrou, gritando com o esforço. Outra vez, ordenou o médico. Mais uma. Está vindo. Rosa reuniu cada fragmento de força que restava em seu corpo devastado e empurrou novamente, sentindo algo dar dentro dela, algo se mover, algo finalmente, deslizar. E então, cortando o ar pesado do quarto, veio o som mais belo do mundo, o choro agudo e indignado de um recém-nascido. É uma menina, anunciou Dr. Augusto, segurando o bebê com cuidado, limpando rapidamente seu rosto minúsculo. Uma menina saudável e com pulmões fortes. Rosa começou a chorar, lágrimas de alívio e alegria misturando-se em seu rosto. Dona Clarice, surpreendentemente, também tinha lágrimas nos olhos. O médico cortou e amarrou o cordão umbilical. Depois envolveu o bebê em um pano limpo e o colocou nos braços de Rosa. Ela é perfeita, ele disse com um sorriso. Pequena, mas perfeita. Rosa olhou para o rostinho de sua filha, olhos fechados, punhos minúsculos cerrados, uma pequena coroa de cabelos escuros no topo de sua cabeça. Ela era a coisa mais bonita que Rosa já havia visto. Obrigada, ela sussurrou, olhando primeiro para o médico, depois para Dona Clarice. Obrigada por salvar minha filha. Dona Clarice levantou-se da cama, sua compostura formal retornando gradualmente, embora suas mãos tremessem ligeiramente. Dr. Augusto, obrigada por vir tão rapidamente. Joaquina vai levá-lo à sala de visitas e providenciar seu pagamento. O médico assentiu, pegou sua maleta e saiu, seguido por Joaquina. Dona Clarice permaneceu por um momento, olhando para Rosa e o bebê. Como vai chamá-la? Perguntou ela finalmente. Rosa olhou para a filha, então de volta para a mulher que havia salvado ambas suas vidas. Clarice, disse ela suavemente. Vou chamá-la de Clarice, se assim a permitir, para que ela sempre se lembre que há bondade neste mundo, mesmo onde menos esperamos encontrar. A noite caiu sobre a fazenda Santo Antônio, trazendo consigo uma quietude estranha. Rosa permanecia no quarto de hóspedes, a pequena Clarice dormindo pacificamente em seus braços. Ela ainda não conseguia acreditar completamente no que havia acontecido, que ela, uma escrava, havia dado à luz na casa grande, com um médico de verdade, enquanto a sinhá segurava sua mão. Dona Clarice havia saído do quarto após o nascimento, mas não foi longe. Ela instruiu Lucinda a preparar um caldo nutritivo para Rosa e a permanecer próxima caso a nova mãe precisasse de algo. As horas passavam, e Rosa alternava entre amamentar sua filha, dormir brevemente e despertar em pânico, temendo que tudo fosse um sonho e ela acordaria de volta na senzala, seu bebê ainda não nascido,
o perigo ainda iminente. Mas não era sonho. A maciez dos lençóis era real. O cheiro de lavanda que impregnava o quarto era real. E mais real de tudo, a pequena vida quente em seus braços, sugando fortemente em seu seio, era inegavelmente, maravilhosamente real. Por volta da meia-noite, Dona Clarice retornou ao quarto. Ela havia trocado seu vestido de seda por algo mais simples, e seus cabelos estavam soltos, caindo sobre seus ombros em ondas escuras. Ela parecia menor assim, mais humana, menos a figura intimidadora que Rosa sempre conhecera. Como ela está? Perguntou Dona Clarice suavemente, aproximando-se da cama. Ela é perfeita, Rosa respondeu, olhando para sua filha com adoração óbvia. Come bem, dorme bem. É como um milagre. Dona Clarice sentou-se novamente na cadeira ao lado da cama, algo que parecia estar se tornando um hábito. Por um longo momento, ela apenas olhou para o bebê, seus olhos distantes, perdidos em memórias. Meu primeiro filho teria 19 anos agora, ela disse finalmente, sua voz tão baixa que Rosa teve que se esforçar para ouvir. Às vezes eu me pergunto como ele teria sido. Se teria os olhos do pai ou os meus. Se teria sido alto como os Almeida ou mais baixo como minha família. Todas essas pequenas coisas que nunca vou saber. Rosa não sabia o que dizer. A vulnerabilidade da sinhá era desconcertante, quebrando todas as barreiras cuidadosamente construídas entre senhora e escrava. Sinhá deve ter sofrido muito, ela ofereceu finalmente. Dona Clarice assentiu, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto. Mais do que posso expressar. Mas com o tempo, aprendi a enterrar a dor profundamente. A ser forte. A ser a esposa perfeita, a mãe perfeita para os filhos que vieram depois. A nunca mostrar fraqueza. Ela limpou a lágrima rapidamente, como se envergonhada de tê-la derramado. Mas hoje, quando você veio até minha porta, implorando por ajuda, eu vi a mim mesma há 15 anos. Aterrorizada, desesperada, implorando por salvação que parecia impossível. E eu pensei, como posso negar a outra mãe o que eu mesma recebi? Rosa sentiu seu próprio coração se apertar. A sinhá me deu mais do que vida, disse ela. Me deu esperança. Me mostrou que mesmo em um mundo tão cruel, ainda pode haver compaixão. Dona Clarice balançou a cabeça lentamente. Não sou tão nobre quanto você pensa. Amanhã, quando a realidade voltar, ainda seremos senhora e escrava. Você ainda terá que trabalhar nos campos, e eu ainda terei que manter distância. Mas talvez, apenas talvez, podemos carregar a memória deste dia como prova de que somos mais do que nossos papéis. A pequena Clarice começou a choramingar, e Rosa automaticamente a ajustou, oferecendo o outro seio. A bebê se prendeu imediatamente, seus pequenos punhos abrindo e fechando com satisfação. Dona Clarice observou com um pequeno sorriso. Ela tem fome, observou. Isso é bom sinal. Bebês fortes comem bem. Sinhá, Rosa disse hesitantemente, posso fazer uma pergunta? Dona Clarice assentiu. Quando a sinhá perdeu seu primeiro filho, como continuou? Como encontrou forças para seguir em frente? A pergunta pendia no ar entre elas, pesada com significado não dito. Dona Clarice ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Honestamente? Não sei se realmente segui em frente. Aprendi a funcionar, a cumprir meus deveres, a sorrir quando necessário. Mas há uma parte de mim que ficou congelada naquele dia, nunca completamente cicatrizada. Talvez seja por isso que me tornei tão fria, tão distante. Era mais fácil não sentir nada do que arriscar sentir aquela dor novamente. Ela olhou diretamente para Rosa. Mas hoje, segurando sua mão, sentindo seu desespero e depois sua alegria quando sua filha nasceu, foi como se algo em mim descongelasse um pouco. Como se, salvando você e sua bebê, eu pudesse de alguma forma fazer as pazes com o filho que não pude salvar. O amanhecer chegou com seus tons dourados e cor-de-rosa, infiltrando-se pelas cortinas de renda do quarto onde Rosa ainda descansava. Ela acordou gradualmente, por um breve momento confusa sobre onde estava, antes que as memórias do dia anterior voltassem.
A pequena Clarice dormia profundamente em uma cesta acolchoada que Lucinda havia preparado durante a noite, colocada estrategicamente ao lado da cama para que Rosa pudesse alcançá-la facilmente. Lá fora, a fazenda despertava para mais um dia. O sino que chamava os escravos para o trabalho soou às 5 da manhã, como sempre. Rosa podia ouvi-lo ecoando através das paredes grossas da casa grande, e uma onda de culpa a atingiu. Seus companheiros estavam começando outro dia de trabalho árduo enquanto ela estava deitada em uma cama macia, recuperando-se em conforto que eles nunca conheceriam. A porta do quarto se abriu silenciosamente, e Dona Clarice entrou carregando uma bandeja. Ela havia voltado ao seu penteado elaborado e vestido formal, mas havia algo diferente em seus olhos, uma suavidade que não estava lá antes. Trouxe seu café da manhã, disse ela, colocando a bandeja em uma mesa lateral. Caldo de galinha, pão fresco e leite. Você precisa comer bem para produzir leite para bebê. Rosa começou a se levantar, mas Dona Clarice gesticulou para que permanecesse deitada. Não seja tola. Você deu à luz há menos de 12 horas. Precisa descansar. Ela serviu o caldo em uma tigela e o trouxe para Rosa. Coma devagar. Seu estômago pode estar sensível. Enquanto Rosa comia, Dona Clarice foi até a cesta onde a pequena Clarice dormia e olhou para ela com uma expressão que Rosa não conseguia decifrar. Ela é muito pacífica, observou a sinhá. Meus filhos choravam constantemente quando eram recém-nascidos. Rosa engoliu um pedaço de pão. Talvez ela saiba que está segura, sugeriu timidamente. Amanhã avançou, e eventualmente o inevitável aconteceu. Outros membros da casa acordaram e começaram a descobrir a situação em comum. O primeiro foi Damião, o mordomo idoso que supervisionava os escravos domésticos. Ele parou abruptamente na porta do quarto de hóspedes quando viu Rosa lá dentro, sua boca caindo aberta. Sinhá Clarice, ele começou, claramente escandalizado. Alma Esque, uma das trabalhadoras do campo no quarto de hóspedes. Dona Clarice virou-se para ele com um olhar que não admitia discussão. Sim, Damião. Ela deu à luz ontem sob circunstâncias difíceis. Doutor Augusto foi chamado, e o procedimento foi realizado aqui por conveniência médica. Ela ficará aqui até estar forte o suficiente para se mover. Há algum problema? O tom de sua voz deixava claro que a única resposta aceitável era não. Damião, que havia servido a família Almeida por 30 anos, reconheceu o tom e rapidamente se curvou. Claro que não, sinhá. Peço desculpas pela intrusão. Ele se retirou rapidamente, mas Rosa podia imaginar as conversas que logo estariam circulando entre os escravos domésticos. A notícia se espalhou pela fazenda como fogo em capim seco. Na senzala, os escravos sussurravam entre si, tentando entender o que havia acontecido. Tia Benedita, a parteira que havia inicialmente atendido Rosa, estava particularmente confusa e preocupada. Será que a menina fez algo errado? Ela perguntou aos outros. Será que está sendo punida de alguma forma? Mas as notícias que voltaram eram ainda mais desconcertantes. Rosa não estava sendo punida. Ela estava no quarto de hóspedes, tratada como convidada, seu bebê nascido com a ajuda do médico mais caro da região. Ninguém conseguia entender. Era tão contrário a tudo que conheciam sobre como o mundo funcionava. Sebastião, o feitor, estava furioso. Ele marchou até a casa grande, exigindo falar com Dona Clarice. Isto é inaceitável, ele disse quando finalmente foi admitido à sua presença. Os outros escravos estão vendo isso. Vai criar expectativas impossíveis. Vai minar toda a disciplina que trabalhei anos para estabelecer. Dona Clarice o enfrentou com calma gélida. Sebastião, entendo sua preocupação. Mas esta foi uma situação médica excepcional que exigiu medidas excepcionais. Não estabelece precedente. E se você está preocupado com disciplina, sugiro que se preocupe mais em garantir que nenhuma trabalhadora grávida seja esquecida ou negligenciada ao ponto de quase morrer. Isso seria verdadeiramente inaceitável. O feitor abriu e fechou a boca algumas vezes, claramente querendo argumentar mais,
mas incapaz de encontrar palavras que não o colocassem em mais problemas. Finalmente, ele simplesmente assentiu rigidamente e se retirou, seu rosto vermelho de raiva contida. De volta ao quarto, Rosa havia ouvido parte da conversa, e o medo voltou. Sinhá, ela disse quando Dona Clarice retornou, eu não quero causar problemas. Talvez seja melhor eu voltar para a senzala agora. Estou me sentindo mais forte. Dona Clarice levantou a mão, interrompendo-a. Você vai ficar aqui pelo menos mais 3 dias. Doutor Augusto foi explícito sobre isso. Depois disso, vamos ver. No terceiro dia, Dona Clarice trouxe algo inesperado ao quarto. Uma cadeira de balanço e um livro. Pensei que você poderia gostar de sentar em algo mais confortável enquanto amamenta a bebê, ela explicou, posicionando a cadeira perto da janela onde a luz da tarde entrava suavemente. Rosa moveu-se cuidadosamente para a cadeira, ainda sentindo dores, mas definitivamente mais forte do que alguns dias atrás. Ela pegou a pequena Clarice da cesta e a colocou em seu seio. A bebê se prendeu imediatamente, sua maneira de sugar jamais eficiente e forte. Dona Clarice sentou-se na beira da cama, o livro em suas mãos. Você sabe ler? Perguntou Dona Clarice de repente. Rosa balançou a cabeça, seus olhos baixando envergonhados. Não, sinhá. Escravos não têm permissão. Ela parou, percebendo o que estava dizendo. Dona Clarice assentiu lentamente. Sim, eu sei. É contra a lei ensinar escravos a ler. Meu marido é muito firme sobre isso. Diz que escravos educados são escravos perigosos. Houve um longo silêncio, depois Dona Clarice abriu o livro. Este é um livro de poesias. Gosto de ler quando estou sozinha. Posso ler algumas para você? Não há nada de perigoso em ouvir poesia. Rosa olhou para ela, surpresa, mas assentiu. Sim, sinhá. Eu gostaria muito. E assim, durante aquela tarde dourada, em um quarto onde as regras normais pareciam suspensas, Dona Clarice leu poesia para Rosa. Versos sobre amor, sobre natureza, sobre esperança e sonhos. Rosa ouvia fascinada, as palavras pintando imagens em sua mente que ela nunca havia imaginado. Era um mundo totalmente diferente daquele que ela conhecia de trabalho sem fim e sobrevivência constante. Sinhá, Rosa perguntou quando Dona Clarice fez uma pausa. Como é poder ler? Poder abrir um livro e ver mundos inteiros dentro dele. A pergunta era inocente, mas carregada de um anseio tão profundo que fez Dona Clarice parar e pensar. É libertador, ela respondeu finalmente, escolhendo suas palavras com cuidado. É como ter asas, de certa forma. Você pode viajar para lugares que nunca visitará, conhecer pessoas que nunca encontrará, experimentar coisas que sua vida real nunca permitirá. Ela olhou para Rosa. Mas também pode ser uma prisão própria. Porque uma vez que você sabe que esses mundos existem, é ainda mais difícil aceitar as limitações do seu próprio. Rosa ponderou sobre isso enquanto mudava a pequena Clarice para o outro seio. Mesmo assim, disse ela suavemente, eu acho que preferiria saber. Mesmo que doesse não poder alcançar esses lugares, pelo menos saberia que eles existem. Dona Clarice fechou o livro lentamente, seus dedos traçando as letras douradas na capa. Você tem 3 dias antes de voltar para a senzala, disse ela abruptamente. E sua filha tem o nome de Clarice. Um nome que significa a brilhante, a iluminada. Seria uma vergonha se ela carregasse esse nome sem nunca ter a chance de realmente ser iluminada pelo conhecimento. Rosa olhou para ela, mal ousando compreender o que estava sendo sugerido. Sinhá, está dizendo que... Dona Clarice levantou-se, indo até a porta e trancando-a por dentro. O que estou dizendo é que nos próximos 3 dias, durante as tardes quando todos estão ocupados com suas tarefas, eu vou continuar vindo aqui. Vou trazer meus livros. Vou ler para você. E se, no processo, você aprender a reconhecer algumas letras, algumas palavras, bem, isso seria apenas um efeito colateral infeliz, não seria? O coração de Rosa começou a bater mais rápido. O que estava sendo oferecido era perigoso, ilegal,
e completamente extraordinário. Por que a Sinhá faria isso? Ela sussurrou. Se descobrirem. Dona Clarice voltou para a cadeira, sentando-se com as costas retas, mas seus olhos mostravam uma determinação feroz. Porque desde que salvei você e sua filha, eu tenho pensado sobre justiça, sobre humanidade, sobre todas as maneiras que participei de um sistema que trata pessoas como objetos. Não posso mudar o mundo inteiro. Não posso libertar todos os escravos desta fazenda. Mas posso fazer esta pequena coisa. Posso dar a você o presente do conhecimento, e através de você, talvez um dia para sua filha. Lágrimas escorriam pelo rosto de Rosa. Sinhá, isso é mais do que eu jamais sonhei possível. Mas e o perigo? Para a senhora, quero dizer, se o senhor Joaquim descobrir. Dona Clarice sorriu tristemente. Meu marido não percebe muita coisa que acontece sob seu próprio teto, desde que sua comida seja servida na hora e suas roupas estejam limpas. E quanto ao perigo, bem, talvez seja a hora de eu correr um pequeno risco por algo que importa. E assim começou a educação secreta de Rosa. Nas tardes dos próximos 3 dias, Dona Clarice trouxe livros, papel e lápis. Começaram com o alfabeto, depois palavras simples. Rosa revelou-se uma aluna ávida, absorvendo cada lição como o solo seco absorve chuva. Sua mente, privada de educação por toda a vida, florescia com o conhecimento. Você é inteligente, observou Dona Clarice no segundo dia, assistindo Rosa traçar cuidadosamente as letras em um pedaço de papel. Mais inteligente que muitas mulheres educadas que conheço. É um desperdício criminoso que você tenha sido negada educação apenas por causa da cor de sua pele e das circunstâncias de seu nascimento. Rosa olhou para cima das letras que estava praticando. Sinhá também é inteligente. E gentil, apesar de tentar esconder isso. Dona Clarice riu, um som genuíno de alegria que surpreendeu ambas. Gentil? Ninguém nunca me chamou de gentil antes. Fria, sim. Distante, certamente. Mas gentil. Talvez a Sinhá escondeu essa parte por tanto tempo que esqueceu que estava lá, sugeriu Rosa. Mas ela está. Vi isso quando segurou minha mão durante o parto. Vi isso nas lágrimas quando falou de seu filho perdido. Vi isso agora, quando arrisca tanto para me ensinar a ler. No 4º dia, como prometido, Rosa foi considerada forte o suficiente para retornar à senzala. A manhã da partida foi agridoce. Rosa havia se recuperado maravilhosamente, a pequena Clarice estava saudável e crescendo, mas deixar o conforto e a segurança do quarto de hóspedes, e mais importante, deixar as conversas e lições com Dona Clarice, parecia como deixar um sonho e retornar a um pesadelo. Dona Clarice supervisionou pessoalmente os preparativos. Ela reuniu roupas de bebê que seus próprios filhos haviam usado e não precisavam mais. Pequenos vestidos de algodão macio, cobertores quentes, até um chocalho de prata que havia pertencido a seu filho mais novo. Para Clarice, disse ela simplesmente, embrulhando os itens cuidadosamente. Ela também preparou um cesto de provisões, alimentos nutritivos que ajudariam Rosa a recuperar suas forças e produzir leite abundante para o bebê. Havia até um pequeno frasco de óleo perfumado. Para prevenir assaduras, explicou Dona Clarice, evitando os olhos de Rosa enquanto embalava tudo. Mas o presente mais precioso estava escondido no fundo do cesto, envolto em pano. Quando estavam sozinhas pela última vez, Dona Clarice o mostrou a Rosa. Era um pequeno livro de orações, simples e gasto, mas cheio de palavras. Não é grande coisa, disse Dona Clarice rapidamente. Apenas orações básicas que qualquer pessoa deveria poder ler. Se alguém perguntar, você pode dizer que foi presente de uma das escravas domésticas que sabe ler. Mas à noite, à luz de vela, pratique. Não deixe que o que aprendeu seja desperdiçado. Rosa pegou o livro com mãos trêmulas, sabendo o risco que Dona Clarice estava correndo ao dá-lo a ela. Sinhá, não tenho palavras para agradecer por tudo. Salvou minha vida, a vida de minha filha, e me deu algo que nunca pensei ter, conhecimento. Como posso agradecer isso? Dona Clarice olhou pela janela, sua voz ficando distante.
Viva! Crie sua filha. Ensine-a, quando for seguro, as coisas que aprendeu. E lembre-se de que, por alguns dias, fomos apenas duas mães ajudando uma a outra. Não senhora e escrava, mas simplesmente seres humanos. Ela se virou, e seus olhos estavam úmidos. Isso é agradecimento suficiente. A despedida foi breve mas carregada de emoção. Lucinda foi designada para acompanhar Rosa de volta à senzala, carregando o cesto de presentes. Enquanto caminhavam, Lucinda sussurrou: "O que aconteceu nesses dias, Rosa? A sinhá nunca agiu assim antes." "Nunca." Rosa apenas balançou a cabeça, segurando a pequena Clarice próxima. "Não sei explicar, Lucinda. Foi como se, por um breve momento, o mundo tivesse sido diferente." A chegada à senzala foi recebida com uma mistura de alívio e curiosidade. Tia Benedita correu para examinar o bebê, maravilhando-se com quão saudável ela parecia. Outros escravos se aglomeraram ao redor, fazendo perguntas, tentando entender o que havia acontecido. Rosa respondeu da melhor forma que pôde, mas manteve os detalhes mais íntimos para si mesma. As conversas, as lições, a conexão inesperada que havia formado com a sinhá. A vida voltou ao seu ritmo normal, ou quase. Rosa tinha sido dispensada do trabalho pesado por mais 2 semanas, permitindo-lhe focar em cuidar da pequena Clarice e recuperar suas forças. Ela usava esse tempo para praticar secretamente sua leitura, a luz fraca de velas roubadas, o pequeno livro de orações sua janela para um mundo de possibilidades. Mas algo havia mudado irrevogavelmente, não apenas para Rosa, mas para toda a fazenda. Dona Clarice havia provado que era possível agir diferentemente, tratar os escravos com humanidade. Outros começaram a questionar, em sussurros cautelosos, se mudanças maiores poderiam ser possíveis. E embora a maioria tivesse medo demais para esperar muito, a semente havia sido plantada. Sebastião, o feitor, notou a mudança no clima e não gostou. Ele se tornou mais rígido, mais cruel, como se tentando restaurar a ordem antiga através da força. Mas até ele não podia desfazer completamente o que havia sido feito. Os escravos haviam visto bondade onde antes havia apenas dureza, e essa visão não podia ser apagada. Dona Clarice, por sua parte, voltou à sua rotina normal na casa grande. Ela não visitou mais a senzala, não procurou Rosa publicamente. Mas às vezes, olhando pela janela em direção aos campos onde os escravos trabalhavam, seus olhos procuravam uma figura específica, uma jovem mãe carregando um bebê nas costas enquanto realizava tarefas mais leves. E quando a encontrava, um pequeno sorriso tocava seus lábios, invisível para qualquer um que não soubesse procurar. Uma noite, cerca de um mês após o nascimento da pequena Clarice, Dona Clarice estava sozinha em seu quarto quando ouviu uma batida suave na janela. Surpresa, ela abriu para encontrar Lucinda, que havia escalado até ali através do treliçado. "Sinhá", sussurrou Lucinda urgentemente, "Rosa pediu que eu desse isso à senhora." Era um pedaço de pano branco, simples e sem adornos, mas quando Dona Clarice o desdobrou, viu que havia algo bordado nele com fio escuro, palavras. Palavras escritas em letras cuidadosas, ainda um pouco trêmulas mas legíveis. "Obrigada. Nunca a esquecerei. Rosa e Clarice." Dona Clarice sentou-se pesadamente em sua cama, o pano apertado contra seu peito. Lágrimas que ela havia suprimido por semanas finalmente caíram livremente. Lucinda, assustada, perguntou: "Sinhá? Fiz algo errado trazendo isso?" Dona Clarice balançou a cabeça. "Não, Lucinda. Você fez absolutamente certo. Pode ir agora." Depois que Lucinda partiu, Dona Clarice ficou sozinha com seus pensamentos e o pedaço de pano bordado. Ela tinha ajudado a salvar 2 vidas, e no processo, talvez começado a salvar sua própria alma. Não era a redenção completa pelos anos de cumplicidade com um sistema cruel, mas era um começo. E às vezes, um começo era tudo o que se podia esperar. Os anos passaram, e a pequena Clarice cresceu forte e saudável. Rosa a carregava consigo sempre que possível, trabalhando nos campos com a filha amarrada em suas costas. À noite, à luz fraca de velas,
Praticava sua leitura e ensinava as letras à filha, um segredo perigoso compartilhado entre mãe e filha. Dona Clarice manteve sua distância publicamente, mas havia pequenos gestos que aqueles que sabiam procurar podiam perceber. Quando Clarice ficou doente, remédios apareciam discretamente. Uma vez por ano, no aniversário da menina, Rosa encontrava um pequeno presente escondido, um brinquedo, tecido bonito, até um livro de contos infantis que guardava como tesouro. Quando o Sr. Joaquim morreu anos depois, seu filho Eduardo assumiu a fazenda com ideias progressistas. Influenciado pelos argumentos de Dona Clarice, ele implementou um sistema onde escravos poderiam comprar sua liberdade. Rosa trabalhou incansavelmente, economizando cada moeda. E suas economias cresciam mais rápido do que deveriam. Ela não sabia que Dona Clarice contribuía secretamente. 15 anos após o nascimento de Clarice, Rosa finalmente conseguiu. Eduardo assinou os papéis de alforria. Rosa e Clarice eram livres. No dia em que recebeu os documentos, Rosa pediu para ver Dona Clarice uma última vez. Quando se encontraram no salão privado, Rosa disse: "Eu sempre soube, Dona Clarice, que foi a senhora quem ajudou todos esses anos." "Por quê?" Dona Clarice olhou para suas mãos, lágrimas nos olhos. "Porque 15 anos atrás, uma jovem mãe me lembrou do que significa ser humano. Você me salvou tanto quanto eu salvei você. Depois disso, não pude voltar a ser quem eu era." Rosa apertou as mãos da mulher que havia mudado seu destino. "A senhora nos deu mais do que liberdade. Deu-nos esperança, educação e prova de que bondade existe nos lugares mais improváveis." Ela hesitou. Clarice quer conhecer a mulher cujo nome carrega. Dias depois, a jovem Clarice, agora 15 anos, educada e sonhadora, foi apresentada à mulher que salvara sua vida antes mesmo dela nascer. Foi o começo de uma amizade inesperada que duraria décadas. Rosa tornou-se costureira independente. Clarice se tornou professora, a primeira professora negra da região. A história de seu nascimento milagroso tornou-se lenda local, contada e recontada através das gerações. Dona Clarice viveu até idade avançada. Em seus últimos dias, foi Clarice quem cuidou dela, lendo poesia, os mesmos poemas que Dona Clarice havia lido para Rosa anos antes. "Salvar você e sua mãe foi a coisa mais importante que fiz em minha vida", sussurrou Dona Clarice antes de morrer. "Aquele ato de compaixão simples. Essa foi minha verdadeira contribuição." Clarice segurou sua mão com ternura. "E graças à senhora, dezenas de vidas mudaram. Bondade se multiplica, Dona Clarice. A senhora plantou uma semente que floresceu em colheita inteira." O legado daquele dia, quando uma escrava desesperada pediu ajuda e recebeu compaixão que mudou gerações, ecoou através do tempo. A história servia como lembrete: mudança é possível. Pessoas podem transcender preconceitos, escolher compaixão sobre crueldade. Um ato de bondade, um momento de humanidade compartilhada, pode mudar não apenas uma vida, mas centenas. E às vezes, as maiores transformações começam com os gestos mais simples. Uma mão estendida, um reconhecimento de dignidade humana, uma escolha de ver a pessoa além do papel social.